casulo a sofrer e sofri sem perceber que havia uma força extra que me fazia lutar sem parar. E eu via o mundo de baixo, me senti o menor dos menores. Impossível pra mim era crer que um dia eu pudesse voar. Borboleta de Deus, eu sou do casulo, ele me libertou. Vou voar sobre os montes e muito além pra chegar em Jerusalém. Yeah!
Amém. Glórias a Deus. Estamos mais uma vez aqui, direto da Casa Missionária Peniel, no nosso estúdio Face a Face Peniel. E nessa noite a gente vai tratar de um assunto aí muito importante para a Igreja de Cristo. E eu tenho um convidado aí muito especial que vai falar a respeito desse assunto com a gente. Mas antes eu quero saudar aí as pessoas que já estão nos acompanhando. Eu tenho aí o Sérgio Andrade mandando um boa noite, o Franco Moresco, boa noite meus corredentores. Boa noite, Franco, um abraço. Te espero aqui também, né, pra gente falar um pouco da palavra de Deus. Tem a Rosalina, o Will é nosso aluno aqui na Casa Peniel, William, né? Elvira é a mãe do pastor Carlão, né? A dona Elvira. Tem a Calila é a esposa do pastor Carlos também, pessoal que faz parte aqui do projeto. O Ademir Fischer, boa noite, Deus abençoe o Ademir. E o Janderson, ele também, boa noite. Pastor Mike, pastor Christopher, Deus abençoe. Deus abençoe vocês todos que estão nos assistindo, aqueles que também não comentaram. Peço que fiquem aqui, que tenho certeza que vocês vão ser muito edificados pela palavra do Senhor em nome de Jesus. E eu quero apresentar para vocês então hoje o nosso convidado especial aí, o pastor Mike, da congregação Sem Mácula, a Igreja Sem Mácula, que fica ali perto do Maroma, sorveteria onde era a antiga Igreja Ágape. Então eu quero apresentar para vocês aí o meu convidado da noite, o pastor Mike. Muito boa noite para quem está nos assistindo. É uma honra estar aqui novamente no segundo programa e eu tenho certeza que aqueles que nos acompanham nesse momento, né, vão aprender realmente o que a Bíblia fala sobre não somente a questão do templo, mas daqueles que frequentam uma igreja. A questão, pastor, né, já agradecendo pela oportunidade que o senhor está dando de poder estar aqui, né, para anunciar o evangelho verdadeiro. A questão que quando a gente olha para a palavra da verdade, a gente vê que ela nos mostra algo totalmente daquilo que nós aprendemos através da religião, né? Então, o programa dessa noite vai ser, de fato e de verdade, para abrir os olhos daqueles que estão cegos e também os ouvidos daqueles que estão surdos. Martinho Lutero, ele sempre falava que a intenção nossa é levar a palavra até os ouvidos. E o Espírito Santo, ele leva até o coração. Amém. E o tema da nossa noite é Perdidos no Templo. Em conversa aqui com o pastor Mike, a gente optou por colocar esse nome. E esse convite também ele veio porque eu estive visitando a Igreja Sem Mácula, a congregação dos irmãos, e ele ministrou naquela ocasião a palavra de Jeremias 7 e o título era Proibidos de Entrar no Templo. E eu vou compartilhar com vocês, irmãos, fazia muito tempo, eu acho que fazia mais de ano, que eu não ouvia uma palavra com tamanho poder de Deus e o temor do Senhor, sabe? Se apoderou da congregação, assim, a gente sentia de fato assim que tinha uma unção, assim, uma autoridade. Deus estava presente ali por meio da sua palavra. Foi muito, muito forte o que aconteceu, assim, sabe? Uma palavra expositiva e de um tema, né? Um acontecimento tão antigo que se faz tão presente nos dias de hoje. E o pastor Mike, ele ministrou assim uma graça de Deus, assim, mas também com uma autoridade que eu senti assim o temor da palavra que estava sendo ministrada, sabe? E o ambiente, assim, ele foi tomado, assim, por esse temor, né, que se apoderou no coração de todos que estavam presentes. Então, até compartilhei essa ministração dele, coloquei, né, se você tiver coragem, então, para ouvir, né, que ouça, então, essa mensagem. E convidei, então, o pastor Mike para estar aqui hoje, para a gente estar falando a respeito dessa ministração, desse tema, né, que ele se enquadra aí, perdidos no templo e proibidos de entrar no templo. Eu queria que o pastor Mike desse aí uma introdução acerca, né, desse assunto, e depois a gente vai entrar para a palavra do Senhor.
Amém. Então, o tema ele é bem interessante, porque a questão é daqueles que estão sentados hoje dentro de uma igreja, numa cadeira, ouvindo um pastor pregar. Essa pessoa, ela é inocente ou ela é culpada? Muitas das vezes, há pessoas que dizem assim, pastor, olha, eu estou lá, eu estou ouvindo a palavra, se o pastor estiver pregando a mentira, o problema é dele, Deus conhece o meu coração. Mas Deus conhece o coração de quem está no inferno também, hoje, né? Essa é a realidade. A questão é que quando Paulo ele vai pregar a palavra, os bereanos eles sempre analisavam na Bíblia o que Paulo está pregando, se está certo ou está errado. Paulo não chamou eles de rebelde, chamou eles de nobre. Hoje, se o membro ele contraria a pregação do pastor, ele é chamado de rebelde e muitas das vezes expulso da igreja em que ele congrega. Eu falo para os meus membros, tudo que eu estou pregando não aceita de imediato. Né? Primeiro vai para casa, analisa se aquilo que está sendo pregado está dentro da Bíblia ou não. Se tiver fora, se o que a gente está falando é mentira, eu tenho 2 microfones na igreja. Eu dou liberdade para os membros entrar, então, e de fato contrariar ou corrigir o que a gente pregou, trazendo alusão do conhecimento deles. Mas a gente olhando para Jeremias capítulo 7, Jeremias capítulo 7 fala que o templo ele não protege a geração iníqua, ou seja, a igreja ela não protege o pecador consciente, porque há 2 tipos de pecadores na Bíblia, aquele que peca consciente e aquele que peca inconsciente. Paulo mesmo diz que aquele que peca para a morte, por esses eu digo que não ore. Então há dentro da igreja uma escala de pecados. Por exemplo, o homem adúltero, aquele que tem uma condição de adultério dentro da igreja. Se a gente olhar para Atos capítulo 5, Paulo ele expulsa, Coríntios capítulo 5, perdão. Coríntios capítulo 5, Paulo ele expulsa o menino que estava incesto, né? Ele tinha relação com a madrasta dele. Expulsou da igreja, entregou a Satanás, para que a alma dele seja salva, mas a carne seja entregue para Satanás. Mas muitas das vezes a gente tem isso dentro da igreja. A gente tem caso de adultério, caso de fornicação, que é o ápice de dentro da igreja, porque os pastores não confrontam mais essas pessoas. Por quê? Porque uma vez aquele que está dentro da igreja, mesmo em pecado, dando um bom lucro para o pastor, eles não têm coragem de confrontar, porque uma vez confrontado, a tendência é sempre sair do templo. Então, Jeremias capítulo 7, ele vai falar sobre o templo que não protege a geração iníqua, ou seja, diz assim, eu vou ler e eu vou explicar aqui para o povo que está nos acompanhando. A palavra que da parte do Senhor foi dita a Jeremias, põe-te à porta da casa do Senhor, ou seja, Deus manda ele ficar na porta do templo, na porta da igreja, e proclama-lhe essa palavra e diz, ouve a palavra do Senhor todos de Judá, vós os que entrais por essas portas, para adorardes ao Senhor, ou seja, era um povo que estava vindo para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, emendai os vossos caminhos, as vossas obras, e vos fareis habitar nesse lugar. Ou seja, primeiro se conserta, mude o caminho de vocês. Na nova tradução da linguagem de hoje diz, mude o caminho de vocês, mude os pensamentos de vocês, aí sim eu vou fazer vocês habitar nesse lugar. Versículo 4 diz, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse, mas se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão, a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para vos próprio mal. Eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos vossos pais, desde o tempo antigo para sempre. Aí ele fala assim, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada aproveitam. Está falando para quem? Isso para aqueles que pregam uma falsa doutrina. Que isso? Aí Deus fala, vocês furtam, vocês matam, cometem adultério, juram falsamente, queimam incenso a Baal, e vocês andam após outros deuses que não conhecem, e depois vinde e vos pondes diante de mim nessa casa que se chama pelo meu nome, dizeis, estamos salvos? Sim, só para continuardes a praticar essas abominações? Será essa casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores, um covil que se chama de ladrões, salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Aí ele fala, mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vede e que lhe fiz por causa da maldade do meu povo de Israel. Aí Deus ele continua falando para Jeremias, né, para o povo se converter, para que eles pudessem ter essa liberdade para entrar dentro do templo, né, de Israel ali. A gente estava conversando
eu e o pastor Mike, e sobre a diferença dos profetas atuais para os profetas antigos, né? E que muito pouco se ouve falar sobre a palavra de Deus ou sobre a repreensão do Senhor. Né? Os profetas atuais, eles são amados pelo povo, são reverenciados pelo povo, são idolatrados pelo povo, porque a sua mensagem é uma mensagem de autorrealização, uma mensagem onde Deus ele usa, né, esses falsos profetas, né, eles dizem ser usados por Deus só para levar a palavra de bênção e de vitória. E a gente estava conversando acerca disso, né, como é diferente, né, a vida dos profetas antigos, os profetas do Senhor, para a vida desses atuais profetas, né? Então imagina, né, irmãos, o Senhor pedindo para que o seu servo Jeremias, ou pensa que fosse nos dias de hoje, que Deus enviasse um dos seus servos à porta de uma congregação para dizer às pessoas que elas não podem entrar, para dizer às pessoas que elas estão proibidas de entrar, de congregar, de adorar ou de cantar, que as suas ofertas são desagradáveis ao Senhor, que o louvor que sai, o cântico que sai das suas bocas tem cheiro de podre para o Senhor. Imagina que Deus levantasse um homem, né, para estar ali na porta da congregação proibindo a entrada das pessoas. Assim como também imagina que fosse um tempo de batismo e algum dos pastores ou um profeta ou alguém, né, da liderança proibisse alguém de se batizar, dissesse, né, raça de víbora, né? Porque vocês estão tentando fugir da ira vindoura de Deus, né? Eu não vou batizar ninguém, vocês vão e produzam frutos dignos de arrependimento, né? A gente vinha conversando a respeito disso. Essa pessoa, pastor Mike, ela ia ser excomungada pela congregação dos evangélicos. Ela eu não sei, eu acredito que não permitiriam nunca que um homem desse entrasse em qualquer congregação dizendo que ele é louco, né? Que ele é uma pessoa enviada pelo diabo. Onde é que já se viu? Cadê o amor às almas, né? Cadê o amor à vida? Não julgueis, não pode. Quem és tu para julgar? Então a gente vem conversando e vem meditando a respeito disso, e por isso que eu falei nisso. Essa palavra que ele ministrou, convida os irmãos a estarem entrando no YouTube do pastor Mike e procurando lá na pasta dos ao vivos, né, os cultos ao vivo, tem essa ministração Proibidos de Estar no Templo. Convido vocês a estarem assistindo, e a gente quer falar justamente sobre isso, sobre pessoas que estão no nosso meio, pessoas que estão na congregação, pessoas que participam do templo, que a gente entende que o templo não é a casa de Deus, a casa de Deus somos nós, é o lugar, né, que as pessoas escolhem se reunir, mas tem pessoas que estão ali, que são desaprovadas por Deus e que de fato Deus não queria que elas estivessem ali. Pastor Mike. Se a gente olhar para a Bíblia, claro que vai nos faltar tempo, né? Numa outra oportunidade, talvez a gente dê continuidade para esse podcast. Se a gente olhar para a Bíblia, pastor, Deus ele condena mais aqueles que estão dentro do que o que estão fora. Né? É verdade. Esse é o problema da igreja hoje em dia. É que pregar sobre arrependimento, sobre renúncia, sobre abnegação não dá lucro. Isso afasta. Eu lembro que a gente começou a igreja com 300 pessoas. A igreja Semácula começou com aproximadamente 300 pessoas, mas pelo fato de não suportarem a verdade, começou esvaziando. Uns falavam, não é isso, mas eles não iam para a Bíblia. Outro pastor nos ensinou assim, então eles aprenderam da boca de outro pastor, mas não foram para a Bíblia. Como eu falo, a gente tem que analisar o que está escrito de fato, tem coisas que não são para os dias de hoje, mas a gente vai trazer a alusão de alguns versículos do Novo Testamento, mostrando a realidade que o templo em si, a igreja em si, ela não é para todos. Ela é para os santos redimidos, claro, pessoas pecadoras que foram redimidos pelo sangue de Jesus. E no livro de Jeremias 7 aqui, Deus fala assim, olha, vocês adulteram, vocês pecam, vocês mentem, vocês juram falsamente, vocês estão fazendo da minha casa uma casa de ladrões.
né? Vai lá ver o que eu fiz em Siló. O que Deus fez em Siló? Destruiu o povo de igual modo. A Bíblia aqui vai continuar falando que no versículo 16, que Jeremias ele vai interceder pelo povo, orar. Mas Deus fala, olha, tu pois não intercede por esse povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Eu falo para os meus membros, poxa, tem gente que fala assim, pastor, vamos orar por tal fulano, porque a vida dele está difícil. Tem situações, pastor, que a gente vai orar por alguém que Deus está tratando com ela. E a gente às vezes está impedindo de Deus trabalhar, não impedindo que a gente não tenha esse poder. A nossa oração não vai ser eficaz na vida de uma pessoa que está vivendo num pecado consciente. Por isso que Paulo disse, por esses eu digo que não ore, porque Deus trata com essas pessoas. Se a gente olhar, porque esse Jeremias ele é um profeta anti-exílio, é um profeta que anunciou a destruição. Ele foi jogado no calabouço, ele foi um homem que foi odiado pela própria família, foi proibido de casar. Deus proibiu ele de casar porque ele sofreria a própria mensagem que ele iria pregar, ele sofreria muito antes essa mensagem, porque ele sabia que o que Deus ia fazer com aquele povo. Se a gente continuar analisando sobre o contexto do exílio, a gente vai ver que Jeremias ele pregou durante um bom tempo e o povo não dava ouvido. Deus mesmo falou, Jeremias, tu vai pregar, eles não vão ouvir. Mas como que Deus então manda Jeremias pregar se o povo não ia ouvir? É aquela questão, eu não posso ser julgado por algo que eu não sei. Eu só sou condenado por aquilo que eu realmente sei. Então o texto base é o capítulo 7 de Jeremias. Mas se a gente olhar para o capítulo 26, versículo 12, Jeremias ele falou a todos os príncipes e a todo o povo que ele foi enviado para profetizar justo contra o templo, contra aquele povo. E muitas das vezes nós enganamos em usar as palavras para condenar os que estão de fora, quando muitas das vezes são os de dentro que são condenados. Somente pelo cabeçalho a gente consegue fazer uma pregação e entender que o templo ele não protege realmente quem está lá dentro. Então há pessoas que vão para a igreja, sai de lá, ouviram a palavra e a sua vida continua a mesma. Tem pessoas que entram na igreja, pede oração para o pastor, pede oração para o obreiro e a vida dela continua a mesma. A questão não é ela entrar em pecado. A gente abre as portas da igreja para aqueles que estão em pecado para que sejam lavados. A questão é essas pessoas que entram na igreja e continuam com a sua vida com o mesmo pecado de estimação que continuavam a praticar quando eram do mundo. Há pessoas dentro da igreja hoje que ainda há 5 anos, 10 anos continuam com amante. Há pessoas que estão 30 anos em fornicação não casam. Como o senhor falou no começo ali do podcast, já pensou se hoje, nos dias de hoje, nós se colocaríamos à porta do templo e proibisse essas pessoas de entrar na igreja? A gente seria chamado de louco e muitas das vezes condenado pelo próprio governo, né? Porque humanamente falando, o que eles dizem? A igreja é algo público, é aberto para todos. E nós olhamos que não é assim. O livro de Atos diz que Deus acrescentava no templo aqueles que haviam de ser salvos. E hoje nós acrescentamos aqueles que achamos que têm um bom status, vão dar uma boa condição para a igreja. São pessoas que aparentemente vão trazer algum benefício para a igreja, mas nós não olhamos o lado de dentro dessa pessoa. Jesus mesmo disse, né? Vós, escribas e fariseus hipócritas, limpai primeiro o interior do copo para que o exterior possa ficar limpo. Vocês são como sepulcros caiados, são belos por fora, mas por dentro tem um corpo morto. Essa é a realidade. A gente fez um podcast um tempo atrás aí, e eu acho que se enquadra muito no que a gente está falando aqui. Porque essa proposta de Jeremias, pastor, ela é uma proposta atual. O senhor estava falando algumas situações acerca, né, do texto e também do que aconteceu na época e trouxe para a nossa realidade do dia a dia. O próprio Jesus diz em Mateus 18, né, que a pessoa que ela está em pecado, ela tem que ser advertida, né, e se ela se arrepender, então ganhamos o nosso irmão. É verdade. Mas caso ela permaneça praticando esse mesmo pecado, então a gente tem que levar testemunha e conversar com essa pessoa. E ela se arrependendo, ganhamos o irmão. Caso não, ela precisa ser exposta para a congregação, para a igreja, né? Que na verdade não é uma instituição religiosa. A Igreja de Cristo, ela não tem CNPJ. É verdade. A Igreja de Cristo é os filhos de Deus espalhados pelo mundo, e o que denomina alguém filho de Deus é a santificação, o novo nascimento, o abandono do pecado.
E aí é onde acontece, né, aquele famoso verso que as pessoas não entendem, que diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei com eles. Então, Jesus é a terceira testemunha. Sim. De que essa pessoa foi advertida, ela foi repreendida, ela foi aconselhada, houve um esforço, né, para que ela fosse alcançada, mas ela decidiu deliberadamente permanecer no pecado. Aí o senhor falou de 1 Coríntios capítulo 5, onde tem uma pessoa, um jovem que tem relação sexual com a madrasta. E Paulo descreve ele como o fermento que leveda a massa. E ele vai dizer assim, quando eu vos disse para não vos reunirem com pessoas pecadoras, não eram os de fora. Então, Deus é juiz dos que estão lá fora. Nós precisamos discernir quem é irmão em Cristo. Aí ele termina o texto dizendo: não é de nossa obrigação julgar os de fora da igreja, mas não há dúvida que é nosso dever e obrigação julgar e tratar com rigor aqueles que se dizem irmãos em Cristo, mas estão pecando nessas coisas. Expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Então, é dever da igreja julgar e tratar com rigor essas pessoas. E como o senhor falou, aí tu foi falando, eu me lembrei de Atos, aonde Paulo diz assim, alguns de vocês mesmos torcerão a mensagem do evangelho para conseguir discípulos. Então, a gente está mais preocupado em criar uma grande denominação e uma grande congregação, sem escrúpulo nenhum. O que importa é que o templo cresça, que as coisas fiquem mais modernas, que a gente tenha uma grande congregação que parece ser rica, adornada, abastada, temos telão de LED, bateria do melhor, microfone do melhor, temos, enfim, somos a igreja, ou melhor, somos a congregação local mais rica. Olha como Deus tem nos abençoado, quando na verdade Jesus está do lado de fora, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Então, muitas congregações, Jesus é o profeta Jeremias na porta, por lá de fora, dizendo: cara, vocês não deveriam de entrar aí. Não deveriam de entrar aí. Então, essa mensagem, ela é muito atual, ela é para os dias de hoje, irmãos. Quando a igreja do Senhor crescia em Atos dos Apóstolos, a palavra do Senhor vai dizer que eles repartiam o que tinham, não havia necessitados, os apóstolos pregavam a palavra do Senhor com muito poder, com muita paixão, muito amor, né? Havia um sentimento de fraternidade, né? Era só uma mente, era um só coração entre todos. E aí quando vai acabar o capítulo 4, que começa o capítulo 5, vai falar sobre Ananias e Safira. Por que eu quero trazer essa reflexão agora? Porque o pastor Mike está falando de Jeremias, um profeta do Antigo Testamento. As pessoas pensam que Deus, ele era um Deus perturbado, era um Deus irado, era um Deus raivoso. Aí Jesus veio, Deus aceitou Jesus, se converteu, se batizou nas águas, agora Deus virou um Deus bonzinho. Então, tinha um homem chamado Ananias em Atos com a sua esposa Safira, que eles bolaram um plano diabólico. Que plano diabólico foi esse? Eles queriam dar uma oferta na congregação dos santos para ter um lugar de visibilidade. Por que eu falo isso? Porque fala sobre José, Barnabé, né? Que recebeu o nome de Barnabé, e logo em seguida vem a história de Ananias. Então eles tentaram dar uma oferta mentirosa, né? Uma oferta enganadora. O que aconteceu com eles? Pedro disse: vocês conspiraram contra o Espírito de Deus. Vocês estão mentindo para o Senhor. Por que vocês estão fazendo isso? Eles caíram mortos, irmãos. O Espírito de Deus, através da vida de Pedro, o Espírito de Deus ceifou a vida de Ananias e Safira. Por quê?
porque eram pessoas que queriam participar da congregação dos santos, mas não eram regenerados, não haviam se convertido, não haviam nascido de novo. Eles queriam comer e beber na mesa do Senhor sem discernir o corpo. Eles receberam juízo, eles morreram, irmãos, e morreram condenados. Então, por isso que essa mensagem de Jeremias, ela é uma mensagem atual. E eu queria que o pastor Mike desse sequência, né, na palavra do Senhor, porque ele trouxe muitos textos naquela ocasião da sua ministração, falando muitas palavras que são duras de ouvir, mas são necessárias. Imagina Deus falando ao seu profeta que queria que as pedras do templo caíssem nas pessoas e matassem elas, e os que conseguissem fugir dessas pedras era para correr atrás dessas pessoas e acabar com a vida delas. É verdade. E Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, gente. A gente está tratando as coisas de Deus assim, ó, com muito liberalismo, pouca seriedade e achando que estamos abalando. Não, muitos de nós pastores somos como aqueles líderes de Mateus 23, aonde o Senhor diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês não entram no reino do céu e bloqueiam a porta para que os outros não entrem. E ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, que percorrem terra e mar, vão a grandes distâncias, querendo fazer um prosélito, querer converter alguém, e depois de converter essa pessoa, vocês fazem ela 2 vezes mais digna do inferno que vocês. Esses fariseus, esses homens, eles convertiam as pessoas, mas não era Cristo, não era a Deus, era a sua hipocrisia da sua religiosidade. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Pastor Mike. Pastor, se a gente for olhar para o livro de Apocalipse, capítulo 3, quando Jesus ele manda aquela carta para a igreja de Sardes, como está escrito, né? Essa coisa diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tem nome que vive e estás morto. Sardes tinha obras. Uma igreja, como o senhor falou ali, é tão interessante que, tipo assim, essa pregação é a pregação que 99% das igrejas não pregam. Por quê? Porque a igreja tinha obra, é igual a igreja de Corinto, uma igreja perfeita com dons. A igreja de Sardes tinha obra e era muito conhecida. Jesus falou, tu tens nome que vive, mas tu tá morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Aí, olhando para esse texto, aí chegamos naquela conclusão que essas pessoas que sentam para ouvir esses falsos mestres são inocentes ou são culpadas? Jesus falou o quê? Tu tá morto. Agora confirma para os que estavam para morrer. Então o pastor já estava morto. Então a igreja também estava morrendo. Quem senta para ouvir falsos profetas não é inocente, é culpado. Por quê? Porque não querem ir para a Bíblia, não querem olhar o que está escrito, não querem combater as heresias. A Bíblia mesmo diz que é necessário que haja heresia para que se manifeste o sincero. Agora, Deus ele é um Deus bonzinho. Eu não costumo dizer que Deus é bom, ele é justo. Só que dentro da justiça está a bondade e está a sua ira. Como está escrito em Salmo 7,11. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. E se o pecador não se arrepender dos seus pecados, Deus afiará a espada e aplumará o arco contra o pecador. Quem que faz isso? O próprio Deus, né? E aí quando a gente olha para tudo isso, a gente vê que Deus ele tem o seu lado mal. Mas foi Deus que criou o mal? Sim, Isaías fala. Eu crio o bem e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Promovo a paz e causa desgraça. A desgraça. Eu firo, eu mato, né? Eu dou a vida. Então é ele que faz tudo. Tudo está sob o controle dele. Quando a gente olha para 1 Samuel 2,22, é um texto que me trouxe um certo temor, que quando os filhos de Eli, eles eram sacerdotes, e Eli era o sumo sacerdote, o que o sumo sacerdote Eli falou para os filhos? Olha, lá em 1 Samuel 2,22, Eli já era muito velho e ele ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, ou seja, a prostituição, né? E disse-lhe, por que vocês estão fazendo isso? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento.
não filhos meus, ele fala para os filhos, não filhos meus, porque não é boa fama essa que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Ou seja, vocês estão fazendo errado, vocês estão cometendo promiscuidade sexual com as mulheres do templo. Eu tô ouvindo isso de vocês, não é somente vocês estão induzindo o povo a fazer o mesmo. Aí aquelas pessoas falam assim, o pastor ele faz, então não tem problema. O meu pastor faz isso, então eu vou fazer também. Então, ou seja, é aquela questão do escândalo, né? E aí Eli, quando ele vai exortar os filhos, no versículo 25, ele fala para os filhos assim, olha, pecando contra o povo do Senhor, pecando contra o homem, contra o próximo, Deus, ele vai ser árbitro, juiz. Agora, pecando contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, os filhos de Eli não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor queria matá-los. Pensa comigo, 1 Samuel 2:22, lá no versículo 25. A Bíblia diz que os filhos de Eli não ouviram a repreensão do pai. Deus bloqueou o coração deles, dos dois, porque o próprio Senhor queria matá-los. Vamos puxar para o dia de hoje. Tem pessoas que estão sentadas dentro da igreja. Eu não entendi a palavra. Por quê? Porque às vezes o próprio Deus bloqueia o coração dela para ela não compreender de verdade. Já vamos trazer a alusão ao versículo de Marcos 4:11 em diante, que o próprio Deus que cega. Sim. Então, Deus ele é um justo juiz, um Deus que cira todos os dias. Lá no livro de Isaías, ele aparentemente, no capítulo 1, versículo 14 em diante, ele dá uma certa expectativa, uma falsa paz, digamos, uma escolha pra gente, né? Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado seja como escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como o carmesim, se tornará branco como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Tudo bem. Aí Deus continua falando, e se você for rebelde, eis que a espada o devorará. Assim a boca do Senhor o diz. Pensa comigo, pastor. Se você quiser comer o melhor dessa terra, você tem que ouvir a Deus. Agora, se você não ouvir, o que vai acontecer? A espada vai devorar. Tem escolha? Não tem. Nos resta obedecer. Sim. Como diz a própria palavra, mais vale obedecer do que sacrificar. É bem isso. O senhor estava falando aí, eu também lembrei de alguns textos, né, em relação ao que estavas falando, principalmente esse de Marcos, né? 4:11. Onde o Senhor explica na parábola do semeador, né, o que é ter ouvidos para ouvir e olhos para ver, que é o cumprimento da profecia de Isaías, né? Verdade. Isaías 6, né? Se eles pudessem me ouvir e se eles pudessem ver, eles se arrependeriam e eu teria que perdoá-los. Ele não pode ir contra a palavra dele. Não pode ir contra a palavra dele. Pastor, e assim, eu ministrei essa semana aqui na Missão Peniel, hoje é quarta-feira, domingo eu falei da tribulação, na quinta eu falei, pastor, sobre o princípio das dores. E o que acontece dentro do que o senhor está falando ali, né? Deus não queria que eles ouvissem. Eu vi uma série de situações acontecendo, algumas movimentações, e percebia uma certa frustração de algumas pessoas, de alguns líderes frustrados por não conseguirem converter as pessoas ou não conseguir mudar o pensamento e a direção. A pessoa está nitidamente se perdendo e esse líder, né, ele se esforça e quer mudar, né? E aí o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração. Se nós cremos na palavra do Senhor e entendemos que a gente vive o princípio das dores, então, antes que a grande tribulação chegue, a palavra de Deus vai dizer que haverá muitos falsos cristos, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Haverá terremotos, haverá fome, guerra, rumor de guerra, haverá epidemias, pandemias, e muitos falsos profetas sairão pelo mundo e enganarão a muitos. O amor se esfriará de quase todos e aumentará a iniquidade e o pecado. Então, nós vivemos um tempo que é o tempo do princípio das dores, que já vem acontecendo há muitos anos, e nós estamos pregando para uma geração a qual Deus, na sua soberania, ele diz na sua palavra, naquele tempo, nesse tempo de vocês,
o amor vai se esfriar de quase todos. Verdade. O pecado vai aumentar muito. E o que vai se proliferar na terra, o que vai estar crescendo muito, são os falsos profetas. Então eu vejo, pastor, que é um tempo onde Deus, ele tem, eu não sei se a palavra que eu vou usar é a correta, ele tem restringido a sua palavra. No sentido de que tem muita Bíblia sendo pregada, mas texto fora de contexto, É verdade. e palavras que não são as palavras de Deus. Porque eu posso pregar textos bíblicos que não são ensinamentos de Cristo e não são para a igreja. Então, os falsos profetas, eles estão distorcendo o sentido da palavra de Deus, e nós temos vivido um tempo onde o que cresce são os falsos profetas, esse espírito do engano, esse espírito esses ensinamentos de inspiração demoníaca, e Deus está permitindo que essas pessoas sejam seduzidas e atraídas por esse ensinamento que é mentiroso. Então, irmão, qual é o coração da proposta aqui dessa noite? Estar dentro do templo não é sinônimo de salvação. É verdade. Ser membro de uma igreja evangélica não significa que tu és membro do corpo de Cristo. Estar ali toda quarta e domingo, dizimar, ofertar, não significa que tu és fiel. Não significa que tu és salvo. O que evidencia que tu faz parte da igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, é o novo nascimento, é uma conversão genuína, é uma santificação da qual quem não tiver não vai ver a Deus, é um processo de santificação. Tu estás constantemente crescendo na santificação. O que é santificação? É a separação. Separação do quê? Do pecado. É uma evidência de uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tu podes estar dentro de uma congregação evangélica. Primeiro, Deus não é evangélico, irmão. Verdade. A gente não tem o monopólio da salvação, porque Deus não é evangélico. Não está escrito na Bíblia, os evangélicos herdarão o reino de Deus. Isso é mentira. Se alguém falou para ti, mentiu para ti. Então, o que a gente quer passar aqui essa noite? Estar dentro de uma igreja evangélica, fazer parte de uma congregação evangélica, não é sinônimo de salvação. Nós não estamos aqui desmotivando as pessoas a participarem. Nós estamos aqui motivando as pessoas a participarem conscientes da forma que o Senhor manda. Verdade. O pastor Mike falou ainda há pouco. Qual é a proposta da igreja, da congregação dos santos? Na porta, no outdoor, está escrito assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí embaixo está escrito assim, é necessário nascer de novo. O cara passa, dá uma olhadinha, poxa, minha vida é assim, poxa, Ele entra. Quando ele entrou lá dentro, ele precisa entender que para permanecer ali, ele precisa nascer de novo. Então, o homossexual tem salvação? Tem. Desde que quando ele entre pela porta que é Cristo, ele abandone o homossexualismo. Ele nunca mais vai ter desejo por homem? Vai, porque a carne não quer se converter. Exatamente. Mas ele não vai ceder. Ele vai permanecer fiel ao Senhor e vai lutar constantemente contra isso. Agora, permanecer está sempre nessa proposta de aqui é. Cara, mas que evangelho é esse que não te libertou? Que Jesus é esse que não te salvou? Que Espírito de Deus é esse que não te santificou, que não transformou a tua vida? Então a gente está aqui para dizer para vocês, meus irmãos, que estar dentro de um templo, dentro de uma congregação evangélica, não é sinônimo de salvação. Pastor Mike. Pastor, hoje, se a gente olhar, o evangelho de hoje está promovendo o pecado,
Essa é a realidade. O evangelho pregado pelos homens está promovendo o pecado, porque o evangelho que não te salva, o evangelho que não te constrange, ele está te promovendo para alguma coisa. Então, a questão de Jesus, quando eu estava lendo a Bíblia, eu estou agora desde o começo de novo lendo a Bíblia, e agora eu estou fazendo algumas anotações. Algumas pessoas, alguns teólogos, eles afirmam que a Santa Ceia do Senhor, no tempo passado, ela era a sombra da Páscoa, né? Quando o povo saiu do Egito, eles sentaram, eles cearam, comeram, né, o animal ali, o animal, mataram, tinha que ser assado, não podia ser cozido, tinha que ter o derramamento do sangue, tinha que ser com ervas amargas. Ali era a Páscoa do Senhor. Só que algo interessante, quando eu estava vendo sobre a instituição da Páscoa, todos os pastores diz que a Páscoa, ela foi mudada para ceia. Hoje, quando nós ceamos, é a Páscoa do Senhor. Só que quando a gente lê o livro de Gênesis, aliás, Êxodo, quando foi instituída a primeira Páscoa, Deus fala para Moisés: Moisés, quando vocês comerem a Páscoa, retire aqueles que não podem comer da Páscoa. Nem todos podiam comer da Páscoa. Sentar e participar daquele momento. Os puritanos, que eu gosto muito dos puritanos, eles eram assim. Quando eles entravam na congregação, principalmente os congregacionais, eles participavam da cerimônia do culto, depois tinha ceia. Quem eles sabiam que estavam em adultério ou em algum tipo de pecado, saía da igreja, tinha que tirar eles da igreja e fechar as portas. Eles não podiam participar da ceia. Aí hoje a igreja é totalmente liberal para tudo, né? Pode participar da ceia em pecado, não tem nada a ver. A ceia, como eu vi um certo pastor, a ceia é o que te leva a Cristo e eles estão impedindo as pessoas de cear, mas a gente não impede ninguém de cear. A gente mostra a realidade do que é a ceia, a instituição da ceia, que diz que aquele que comer indignamente é culpado do corpo e do sangue. A gente não quer trazer juízo para essa pessoa, mas a liberdade da igreja hoje de transformar uma igreja liberal, quem que são os culpados? Com toda certeza são aqueles que estão em cima do altar. O problema é que do primeiro século, segundo século, a igreja genuinamente nascida de novo, a igreja de Atos, que todos os dias Deus acrescentava no templo os salvos. A Bíblia diz que eles todos os dias estavam dentro da igreja, orando, com temor, singeleza de espírito, né? Ceando, todos eles ao mesmo tempo. Era uma igreja nobre, uma igreja espiritual, uma igreja que vivia em função do Espírito. Hoje não é mais assim. Mas quem que são os culpados? É os próprios altares, né? Que dão liberdade para quê? Como eu falei, se o membro ele é um membro que traz algum benefício, vamos deixar na igreja. Agora, se não traz nenhum benefício, é a questão da exclusão, né? O senhor está falando aí, pastor Mike, eu recebi uma mensagem essa semana e um rapaz queria conversar comigo. Ele queria conselhos, né? Brigou com a mulher e estava fora de casa e queria conselhos. Eu disse para ele: irmão, mas tu não congrega em tal lugar? Ele disse: eu congrego lá. Eu disse: então, cara, vai falar com os teus pastores. Primeiro, que eu acho que é até uma falta de ética, né? Tu congrega lá, é lá que tu se reúne, é lá que tu recebe a instrução, a palavra, né? Fala com teus pastores. Aí ele me mandou uma mensagem assim, ó: a igreja tem quase 3.000 membros. Tu acha que o pastor vai ter tempo para mim? Eu imagino. Aí eu disse para ele o seguinte: então por que tu estás lá? Porque vocês querem se esconder no meio da multidão? Mas não tem só ele. Ele tem uma série de pastores auxiliares, inclusive alguns são meus amigos, e passei o telefone de uns 3. Né? E ele disse: não, mas não vão ter tempo. Então, o que eles estão fazendo com a igreja de Deus? O que esses homens estão fazendo com a igreja de Cristo? É verdade. Sabe? Jesus, ele ficou com 12 homens. Ele instruiu 12, ele cuidou, e esses 12 se espalharam e alcançaram milhares de milhões, mas sempre levantando outros e outros para dar esse auxílio. Então, a igreja crescia em número, mas ela crescia em graça, em conhecimento, na época, né? E olha só, não tinha necessitado entre eles, porque eu acho que servir a Deus não é tão complicado. Tem mais a ver com uma forma de vida do que com
uma instituição por si só. É verdade. Mas eu concordo com o senhor quando o senhor diz que o maior responsável, os maiores responsáveis pelo que está acontecendo são os líderes da atualidade. Eles querem construir grandes igrejas, grandes ministérios, por assim se dizer, da qual eles mesmos não têm tempo, nem condição, nem estrutura para cuidar dessas pessoas. Verdade. E aí acontece o que acontece, né? Eu acho, o pastor, que a religião hoje que mais tem corrupção e que não é bem vista, sabe? Hoje, infelizmente, somos nós os evangélicos. Eu não sou evangélico, eu sou cristão, né? Mas eu caminho no meio desse povo. A igreja evangélica, ela tem criado muito problema, não só para nossa cidade de Brusque, mas para o estado e para a nação e para o mundo inteiro. Os evangélicos atuais, eles não são pessoas bem vistas pela sociedade, e não é porque são fiéis à palavra de Deus. Porque uma coisa é tu ser perseguido por ser fiel à palavra de Deus, por não negociar princípios e valores, assim como os apóstolos, né, foram martirizados por essa fidelidade. A gente é mal visto pela corrupção, pelo que foi feito nesses últimos anos, o que tem sido construído, né, as sacanagens no nosso meio. E outra coisa, pastor, a gente precisa exercer esse princípio bíblico de julgar as causas da igreja. 1 Coríntios 6, o Senhor diz: não sabeis vós que vocês, os santos, irão julgar até mesmo os anjos? E se vão julgar os anjos, não são casas de julgar casas menores? Cara, o 6 vem depois do 5. Ele diz: expulsem de vocês esse homem imoral. E agora ele fala sobre o julgamento dos santos em relação à congregação, à igreja, sobre causas pequenas. A gente não quer, como tu disse. Por quê? Porque se eu falar um ai para aquele homem ali, o recurso que ele dá, ele já não dá mais. Ele vai lá na concorrente. Ele vai sair daqui e vai dar para o concorrente. Como é que eu vou ficar? Então, infelizmente, a gente tem visto e vivido isso. É verdade. E o problema, pastor, é que vamos voltar a tocar no mesmo assunto, né? O problema dessas megas igrejas, aquelas realmente que os pastores são bem assalariados, é que quando é pregado sobre o dízimo nessas igrejas, pode ter certeza que a maioria das igrejas que pregam sobre o dízimo é porque o pastor recebe salário. Se a igreja não defende o dízimo, o pastor não tem de onde se manter da igreja. Essa é a verdade. E muitas das vezes eles preferem reter essa verdade, né, deixar de pregar a verdade para não perder membro, porque sabe que a profissão deles estão a risco, porque saindo um que dá uma boa condição para a igreja, não é só a igreja que perece, também é o bem-estar deles, é a saidinha com a família. E o senhor também fez eu lembrar de uma questão que eu não vou citar o nome da pessoa, que seria falta de ética, mas eu conversei com um amigo meu e eu falei para ele assim: cara, tu frequenta qual igreja? Ele citou o nome de uma igreja. Ele disse: olha, mas eu não tô mais lá. Mas quanto tempo faz se não tá mais lá? Já faz 3 meses. Os pastores, eles foram atrás de ti? Não. Mas como não? Lá, cara, tem quase 3 mil membros e tem vários pastores. Então, tipo assim, saiu uma ovelha, os pastores não se preocupam. A intenção deles não é a ovelha. Eu lembro de um bispo quando eu era da Universal durante 15 anos. Esse bispo falou, hoje ele é caído, claro, né? Ele falou assim: a minha intenção, tá, esse vídeo, eu tô falando porque tá no YouTube. Ele falou assim: a minha intenção não é crescer com a igreja em número de pessoas, é crescer com a igreja em estrutura. Ou seja, para eles as almas, entendeu? Pouco importa. Então essas pessoas, como diz, né, o próprio Jesus em Mateus 23:13, quando ele vai advertir os fariseus, que é como eu falo, é o do altar, quando ele é o errado, vai pagar preço quem está sentado no banco. Que Jesus fala: de vós escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, porque vocês não entram e vocês impeçam para que outros entram também. Ou seja, pastor, se ele estiver fazendo coisa errada, o problema é dele. Não, a Bíblia diz que ele não entra e ele vai impedir vocês de entrar também. Charles Spurgeon fala: não vá numa igreja mais próximo da sua casa, vai numa igreja mais próximo da Bíblia, mesmo que ela fique distante da sua casa. Sim. Ou seja, eu moro em Gaspar, mas eu estou em Brusque, né? Sim. Pregando aqui em Brusque. Há pessoas que vêm de longe. Tem igreja perto da casa delas? Tem.
Uhum. eu não aconselho frequentar qualquer igreja. Sim. Analisa se a pregação do pastor é bíblica. Se for bíblica, congrega, visita. A gente nunca impediu membro nenhum de visitar outras igrejas, desde que a igreja ela prega a verdade. Então, ou seja, os maiores culpados da queda de muitos membros, do esfriamento de muitos membros, são os da própria igreja, os do altar. E muitas das vezes, pastor, a gente acha que trabalhar para Deus é ser de Deus. Eu preguei esse domingo agora na igreja presbiteriana, se o senhor me permitir, Lucas capítulo 13, versículo 22, sobre a porta estreita. Jesus ele falava sobre a porta estreita quando chegaram para ele assim: Senhor, quantas pessoas serão salvas? Né? É a questão, quantas pessoas vão ser salvas? Aí Jesus fala assim: olha, eu digo para vocês, porfiai, pois, por entrar pela porta estreita, ou seja, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porém eu vos digo que poucos hão de entrar por ela. Então já está mostrando que são poucas as pessoas que vão entrar pela porta estreita. Aí ela fala, né, quando o dono da casa tiver levantado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos. E ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença. Ou seja, é a simbologia da ceia. E ensinávamos e você ensinava nas nossas ruas. Mas ele vos dirá: eu não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, Jesus pregava, eles comiam e bebiam na presença de Jesus. Ou seja, é a simbologia da ceia. Sim. O que Jesus falou para essas pessoas? Eu não conheço vocês. Eu não sei quem são vocês. Como nós falamos agora no começo, antes de começar o podcast. Não importa o quanto você conhece de Jesus. O que importa é o quanto ele te conhece. Para Jesus, não importa o quanto você faz teologia. Não importa o seu histórico de doutorado de teologia. Não, para ele não importa nada disso. Como diz Leonardo Ravenhill, é o meu pregador preferido, já é falecido. Ele diz que os seminários teológicos se tornaram em cemitérios teológicos, porque eles não ensinam os homens a serem piedosos. Eles querem mostrar teologia, mostrar doutrina, mas não firmam essas pessoas na boa palavra da verdade. Essa é a realidade. Estavam ali, comiam, bebiam na presença de Jesus. Jesus falou: eu não sei quem vocês são. Essa é a realidade de hoje em dia. Apartai-vos de mim. Algumas versões dizem malditos, né? Malditos, as suas obras são más. São pessoas que estão ali professando Jesus como Senhor, Senhor, né? Não profetizamos nós a teu respeito, não expulsamos demônios e curamos, né? E aí Jesus disse: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, eu não sei quem vocês são. Pra ver. Sabes qual é uma das maiores dificuldades que a gente tem aqui na Missão Peniel, Pastor Mike? Desconstruir no coração desses meninos os enganos e os erros que foram construídos. É verdade. Quantos chegaram aqui: pastor, eu me converti com 15 anos, fiquei na igreja até os 18 e depois eu recaí. Não, cara, tu nunca nasceu de novo. É verdade. Né? Quantos aqui foram batizados 2, 3, 4, 5 vezes nas águas? Inclusive essa semana comentou com a gente: eu fui num culto lá e o cara tirava com uma luva branca, o cara fazia uma cirurgia aqui, tirava uma gosma, um negócio. Eu disse: meu Deus, não, pastor, todo mundo... Cara, que coisa de louco, gente. Que loucura. E, cara, né, século 21, 2025, né, a tecnologia, o conhecimento, tudo aí, né? E as pessoas, elas insistem em ficar, né, nesse lugar. A gente ainda há pouco falou, né, da soberania de Deus. É verdade. Né, sobre Deus endurecer o coração e amolecer. Mas mesmo Deus sendo soberano, existe a responsabilidade humana. Nós temos a responsabilidade humana. Então, a gente está aqui falando para vocês que precisa de muito mais do que participar de uma igreja evangélica, do que fazer parte de uma congregação evangélica. Isso é muito mais do que isso para alcançar o reino de Deus. É necessário morrer e nascer de novo. É verdade. Então, tu precisa ser um convertido, né? Um convertido é aquele que andava para uma direção, ele faz uma conversão, ele faz uma volta e anda para a direção oposta. E tem muita gente na igreja, né? Igreja evangélica, que é convencido. E tem aqueles crentes que são os crentes emocionados.
Eles precisam sempre da dopamina, eles precisam sempre da fumaça, das luzes. É os crentes emocionados. Quando a emoção acaba, volta a ser o que era, né? E temos também aqueles caras que estão no meio da gente, que é por conveniência. Até porque, pastor Mike, virar evangélico, ser evangélico virou modinha. É verdade. Né? Tem funkeiro se convertendo. Virou modinha, Se converteu, modinha. É igreja estilo shopping, é igreja baladinha, cara, é uma série de coisas assim que não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. Então virou moda. Hoje tu ser evangélico é moda. Olha a série de artistas, né, aí da mídia que se batizou lá no Rio Jordão, que professou Jesus como Senhor, mas que tá dele aí cantar, desculpa da expressão, putaria, sem vergonhice, é traição, é adultério, é droga, é vício, é mentira, é um monte de coisa. Então virou moda. E os pastores, alguns, não são todos, né? A gente não generaliza, mas esses pastores, né, que têm causado esse estrago terrível, né, no nosso meio, eles amam isso, porque como o senhor falou, eles não querem saber da alma da pessoa, eles querem saber do lucro que elas podem dar a eles. Então tem aquelas igrejas, né, inclusivas, né, ou os homossexuais. Cara, eu vi uma blogueira, sei lá como é que é, eu vi um videozinho, ela deu um galpão para uma igreja LGBT. Nossa Deus. Porque recebeu uma profecia das pastoras, das mulheres lá LGBT que são casadas, e chorou e sei lá. Então a gente vê isso, né? Isso é uma realidade, não é uma brincadeira. Coisa do diabo para crescer a doutrina do diabo mesmo, né? É uma coisa do capeta, né? Que tem acontecido no nosso meio. E assim, ó, não tá longe de nós. Se a gente procurar, irmãos, vou trazer a câmera para cá. Se a gente procurar bem, tem em Brusque também. Irmão, tem mesmo. Cara, a palavra de Deus está aí acessível. A leitura bíblica é de graça. Deus te deu o conhecimento. Deus te deu a educação, no sentido de que teus pais te levaram para uma escola. Tu aprendeu a ler, tu aprendeu a escrever. E a Bíblia está aí impressa. Tem de tudo que é tipo. Né? Tem uma linguagem mais atual ou mais antiga, tem tudo que é tipo, tem de estudo, tem pentecostal, tem Bíblia, tudo. Por que não lê? Porque não tem interesse, não quer saber nada de Deus, quer ser mais um evangélico, que senta a bundinha lá no domingo e na quarta-feira, não faz porcaria nenhuma por ninguém, tá preocupado só com a tua vida, só com o teu bem-estar, só contigo, os outros que se lascam, entendeu? E aí tu tá ali, dando glória a Deus e aleluia, e indo pro inferno, cantando, né? Cantando, batendo palma, né? Sendo derrubado, a pessoa bota a mão na tua cabeça e te joga para trás. Alguns até vão falar língua estranha no inferno. Eu também falo, jarabacanto, nebe, assúbia, plá, plá. Eu não tô dizendo que não existe o dom de língua. Eu tô dizendo que dessa forma é coisa da carne, é coisa de psicopata, de louco, de gente que não bate bem da casinha. Tu entendeu? Então, é muito sério. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A Bíblia diz assim, ó, chegará um tempo, e já chegou, é o nosso, onde as pessoas não suportarão essa doutrina. A verdade, sabe qual é a verdade da Bíblia? Buscar em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça. A verdade de Cristo é a verdade de não acumular tesouro na terra onde a traça e ferrugem corrói. A verdade de Jesus é que ele não veio realizar os teus sonhos e teu desejo. A verdade de Jesus é que tu precisa morrer para viver. O que ele tem para te oferecer é uma cruz, e tu tens que carregar. O que ele tem para te dar é a participação do cálice. Aqueles que não participarem do sofrimento de Cristo não participarão da sua glória. Romanos capítulo 8. O que Jesus tem para ti é o seguinte: se tu te ama mais do que tu ama ele, tu dançou. Se tu ama o teu filho ou tua filha mais do que tu ama ele, tu já dançou. Se tu amar o teu pai ou tua mãe mais do que ele, tu já dançou. Então, é uma série de situações que ele coloca que a gente precisa exercer e fazer, mas que perturba, que é ruim, que ninguém quer saber.
Imagina que eu pregar para ti um evangelho que faz com que tu tenha que negar a ti mesmo, a tua vida, o teu desejo, o teu sonho, a tua vontade, a tua ambição de serviço. Cara, o evangelho da autonegação é o evangelho de Cristo. Mas aí alguém lá na outra ponta está pregando para ti o evangelho da prosperidade, o evangelho da realização pessoal. Aí a gente está no tempo da sã doutrina, onde as pessoas não querem porque coça, incomoda. É uma palavra que irrita os ouvidos. Aí a Bíblia diz que essas pessoas, não querendo a doutrina de Cristo, a palavra de Deus, a verdade, elas sairão e buscarão para si mestres que lhes digam aquilo que elas querem ouvir, segundo as suas ideias desorientadas. Então tu pode estar numa congregação gigante, o teu pastor pode ter uma baita caminhonete de 500 mil, pode morar numa cobertura em Brusque, pode ter um apartamento em Balneário Camboriú, vocês podem cair, vocês podem pular, vai ter fumaça, vai ter gente chorando, vai ter de tudo. Mas vocês podem estar indo tudo para o inferno. Emocionalismo. Emocionalismo. Nada tem a ver com o evangelho de Cristo. Então a gente está aqui por amor a vocês. É verdade. A gente está querendo instruir vocês. A gente está aqui não porque odeia a igreja de Deus, a gente está aqui porque a gente ama ela. E a gente vê que os maus estão prevalecendo, que a mentira está crescendo, e a gente está aqui só querendo falar a verdade. Por quê? Porque a gente espera, através dessa verdade, salvar alguns desse lugar de religiosidade e de morte espiritual. Pastor Mike. O Senhor me fez lembrar de Amós capítulo 8, versículo 11, que diz, né, que eis que vem dias, diz o Senhor, que eu enviarei fome e sede na terra, mas não é fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Aí a Bíblia diz que muitos andarão de mar em mar, de norte ao oriente, correrão por toda parte, procurarão a palavra e não acharão. Hoje elas têm liberdade para ouvir a palavra. É claro que é difícil. Vamos botar 99% das igrejas hoje, não podemos dizer que são igrejas bíblicas. Nem podemos chamar de igreja. Vamos dizer como disse Jesus, sinagogas de Satanás. É verdade. O Senhor falou lá antes sobre as igrejas que, né, é tipo da igreja inclusiva. Eu estava vendo, até passou nos videozinhos ali, uma igreja em São Paulo que tem até o Burger King dentro da igreja. Imagina essa igreja do primeiro século depois de Atos ali, que depois de Estevão, quando foi perseguida, Estevão morto, martirizado, a igreja perseguida, depois do primeiro século foi o ápice de morte, de sangue, onde Nero colocou os cristãos dentro das celas depois para ser devorado pelos leões. A história diz que esses cristãos que estavam dentro das celas, pastor, eles oravam, clamavam, eles buscavam a Deus sabendo que iam morrer. Então hoje, como diz o Granconato, apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Hoje os nossos apóstolos, apóstolo bom é um apóstolo que prospera, né? Como é que era o João Batista? Cresceu no deserto, comendo gafanhoto, mel silvestre, vestido de pelo. Bota um camarada desse no deserto fazer isso. Não, Deus não é comigo. Como, né, a igreja da prosperidade diz, né? O Senhor tem a obrigação de me abençoar, como diziam os pastores que eu estava presente nesse culto. Como que Deus tem a obrigação de abençoar alguém, meu Deus? Eu determino que... Eu não aceito. Então, olha só o que eles estão fazendo. Só que essas pessoas, eu vou ser sincero pro senhor. Eu, como fui 15 anos da Igreja Universal, eu vou falar, né? Que a Igreja Universal é conhecida como a Igreja da Prosperidade. Sim. A Igreja Mundial, a Igreja da Cura, do Milagre. Sim. Acontece prosperidade na Universal? Sim. É Deus que faz essas pessoas prosperar? Não. Vamos lá, entre aspas, né? Tudo bem. Da parte de Deus, sim. Por quê? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: o perverso, ele chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres. Aí diz assim, milagres e maravilhas. Versículo 10. E eles enganará com todo tipo de maldade os que vão ser destruídos. O pastor enganando os membros, esses membros vão ser destruídos. Aí ele diz assim, eles vão ser destruídos porque não aceitaram e nem amaram a verdade que os poderiam salvar. Por isso, Deus envia o espírito do erro para que eles creiam na mentira. Ou seja, versículo 12, o resultado disso é que serão condenados todos os que não creram na verdade, mas têm prazer no pecado. Voltamos de novo.
ele tá pregando, se ele estiver pregando mentira, o problema é dele. Não, se você frequenta uma igreja mentirosa, saia dela enquanto é tempo, porque você está com o pé no inferno, essa é a realidade. E talvez o camarada do altar é que está te induzindo a ser levado ao inferno. Na igreja da prosperidade, o povo prospera? Sim. Por quê? Porque Deus envia o espírito do erro para que aquelas pessoas creiam. Não, é Deus fazendo. Não, tá vendo milagre. Vamos lá, culto da libertação, culto da cura. Não existe isso na Bíblia. Jesus, ele levanta um paralítico, fala pro paralítico, vai e não fale isso pra ninguém. Hoje os pastores fazem assim. Oram, tá lá, pessoas são curadas. Qual é o nome da senhora? Maria. O que aconteceu com a senhora? Eu tava com uma dor de cabeça. Amém, Deus curou ela. Todo aplaude. Aí tal fulano não consegue ser curado, é falta de fé. Mas se a pessoa é curada, glória para a igreja. Se não é curado, falta de fé. Né? Botam jugo sobre as pessoas ainda, fazem com que elas duvidem da sua fé e às vezes nem uma cura foi. Quantos vídeos eu vi, irmãos, e não estou dizendo que Jesus não tem poder para curar, eu acredito que o Senhor permanece curando as pessoas, né? O seu poder não está restrito, está aí disponível, acessível, mas quantos testemunhos que a gente ouviu, e aqui da região, aqui do litoral, de pessoas que foram pagas, né? Receberam alguma coisa do pastor da congregação para simular um falso milagre, né? Para trazer ibope. Acontece. E esse é o grande mal. Porque pessoas estão no nosso meio, elas são dirigidas pelo espírito do engano, elas fazem sinais, maravilhas e prodígios para que, se possível, enganar até os eleitos de Deus. Mas a nossa regra de vida e regra de fé é a palavra. Se aquilo que eles fazem não condiz com o que está escrito, com os ensinamentos de Cristo, então não é o Espírito de Deus. É verdade. É o Espírito de engano. Não é, eu falei aqui na quinta-feira, quando estava falando sobre esse tempo do fim. Gente, Deus estava com Moisés. Deus disse, Moisés, fala para o faraó libertar o meu povo. Deus endureceu o coração de Faraó. O que Faraó fez a primeira vez? Jogou o cajado virou a serpente. O que os magos de Faraó fizeram? Replicaram o mesmo milagre. Eles jogaram o cajado e virou serpente. Então, o diabo também faz pau virar cobra. O diabo lançou... Irmão, se chegar um cara aqui e falar, Deus está comigo, eu tenho a palavra da salvação, e eu faço prova de Deus agora, cai fogo do céu. Ou Satanás fica em fogo do céu em cima dos bichinhos de Jó? Não, porque agora eu vou mostrar que Deus manda um vento aqui do lado direito pro lado esquerdo. Mas o diabo também fez vir um vento que derrubou a casa de Jó. Então, o que a gente está dizendo? Não te mova por isso. Não, a perna cresceu, tá? Uma onda de perna crescer. Nunca vi tanta gente com perna curta. Agora, tudo que a gente de perna curta tá nas igrejas. Uma onda de fazer perna crescer. Tudo bem, Deus pode fazer a perna crescer, mas não te mova por isso. Cara, é muito visível, gente. Eu já falei um tempo atrás, tá muito fácil escolher um lado. A gente tem acesso à informação, a Bíblia tá aí, tá muito fácil escolher um lado. Ou tu queres andar com Cristo, te doando a Ele, servindo a Ele, amando a Ele, sabendo que importa é que seja-lhe feita a sua vontade, a vontade de Deus e não a tua, ou tu quer andar com esses falsos líderes, esses falsos pastores. Cara, em nome de Jesus, deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus disse, ai de vós quando muitos vos aplaudirem, ai de vós quando vos elogiarem, ai de vós, porque assim foram tratados os falsos profetas, mas bem-aventurados são vocês quando vos perseguirem, vos maltratarem, vos injuriarem, porque vocês são meus. Alegrem, pulem de alegria, haverá uma grande recompensa esperando por vocês, juntamente com os profetas antigos que foram maltratados antes de vocês. Lê Bíblia, irmão, pelo amor de Deus. Os homens de Deus, eles foram mortos.
Eles ficaram sozinhos, eles eram rejeitados. O mundo vos odeia, disse Jesus em João 15. O mundo vos odeia porque odiou a mim, o mundo amaria vocês se pertencessem a ele. Todavia vocês não são do mundo, pois eu vos escolhi vos tirando do mundo. É por isso que o mundo vos odeia. Se tivessem me ouvido, disse Jesus, ouviriam vocês. Então, a mensagem de Cristo não é uma mensagem que o mundo ouve, que o mundo ama, que o mundo aplaude e corre atrás. A mensagem do engano é que é amada, é que é adorada, é que é idolatrada. A mensagem do se prostrado me adorar, te darei toda a riqueza da terra, toda a glória do... Isso é do diabo. Se tu tá numa igreja dessa, irmão, vaza fora, sai fora, abandona. Tu tá indo pro inferno, dando glória a Deus, aleluia. Tu tá servindo às vezes um agente do inferno, um falso pastor, um usurpador da igreja de Deus. Tu tá servindo aquele cara que veio roubar, matar e destruir, que não é o diabo, é o falso profeta. Toma cuidado, irmão, em nome de Jesus. Toma cuidado, toma cuidado. Isso é muito sério, a gente não tá aqui brincando. Pastor Mike veio passar aqui à noite com a gente, amanhã é feriado. Ele veio aqui, a gente marcou esse podcast, as nossas esposas estão ali na cozinha, nos aguardando para jantar. Aniversário da minha sogra está aqui também. A gente está aqui agora ministrando a palavra de Deus ao coração de vocês. A gente podia estar lá na mesa, comendo, com os nossos filhos brincando, conversando, batendo papo. Nós estamos aqui, gente, gravando, falando, pregando. Isso aqui vai dar problema. As pessoas já têm falado mal de nós, já têm dito que nós somos os perturbadores da fé, que nós somos o profeta do caos, que nem cristão a gente é, porque a gente não dizima, que a gente está roubando a Deus, porque o dízimo é sagrado. Mateus 23 vai dizer, vocês colocam o dinheiro do templo acima do templo. Vocês honram mais o dinheiro do que a santificação, do que a piedade. Cara, olha o absurdo. Então, em nome de Jesus, a gente está aqui para alcançar a tua alma, para te tirar. Sai dela, povo meu. Já diz lá em Apocalipse, sai dela, povo meu, para que não seja participante, que os pecados dela chegaram até o céu e Deus se lembrou deles. Cara, Deus vai mandar juízo. Sai fora. Vai buscar uma congregação séria, uma congregação santa. Tem tanta igreja, congregação boa por aí. As pessoas não querem, pastor Mike. Sabe por quê? Porque não tem luz colorida, não tem fumaça, não tem telão de LED. Não tem milagre. O hino é muito simplesinho. Não tem o tal do ministro do louvor, o levita, glória a Deus, aleluia. Né? Não tem aquele troço dos profetas, do quipá. Não tem aquela corneta. Como é que é o nome daquilo? Ah, é corneta, né? O chifre do bode lá, não sei o nome daquilo. Não tem essa história dos... Tu entendeu, pastor? As pessoas não querem. Tem muita congregação boa. As pessoas não querem. Deus do amor. Então, olha o que o Deus do amor faz. Né? A gente, como fala, Deus, ele, tudo bem. Podemos olhar que ele é amor para aqueles que o temem a sua palavra. Mas ele é fogo consumidor. Ezequiel capítulo 9, quem lê isso aqui e entender isso aqui, vai ver que o problema não é quem está do lado de fora, é quem está do lado de dentro. Ezequiel capítulo 9, quando eu preguei na igreja, foi um dos sermões que mais trouxe problema para muitos membros, pastor. Porque obrigaram eles a mudar da noite para o dia. Ezequiel 9 fala assim, olha... Então ouvi que gritava em alta voz, isso aqui não é para quem está do lado de fora da igreja não, é quem está dentro. Então ouvi que gritava em alta voz dizendo, chegai-vos vós executores da cidade, cada um com a sua arma destruidora na mão. Eis que vinha 6 homens a caminho da porta superior que olha para o norte, cada um com a sua arma esmagadora na mão. E entre eles certo homem vestido de linho, alguns teólogos dão alusão para Cristo, com um estojo de escrevedor na cintura, entraram e se puseram junto ao altar de bronze. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de... Clamou. Então não é chamou, sim. Clamar. É totalmente diferente. Que tinha um estojo de escrevedor na cintura. Ele disse... Agora que chega a questão do Deus de amor, né? Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa. Olha a primeira parte que ele manda fazer. Marcar com um sinal na testa todos os homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela.
Aos outros disse Deus, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, sem que os olhos poupem e sem que vos compadeçais, matai. Matai a velhos, a moços, a virgens, crianças, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Não começai pelo lado de fora. Começa dentro da igreja. Aí então, começaram pelos anciões que estavam diante do santuário, diante da casa. E ele disse, contaminai a casa, enchei de mortos os átrios e saí. Saíram e mataram na cidade. Havendo eles matado e ficado Ezequiel, ele falou assim, ó, e tendo ficado só eu de resto, caí com o rosto em terra, clamei e disse, Senhor Deus, dá-se ao caso que destrua todo o restante de Israel, derramando do teu furor sobre Jerusalém? Então respondeu Deus, a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande. A terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. Também quanto a mim, os meus olhos não pouparam, nem me compadecerei, porém sobre a cabeça deles farei recair as suas obras. Eis que o homem que estava vestido de linho, a cuja cintura estava o estojo de escrevedor, relatou dizendo, fiz como me mandastes. Olha só como é forte, vamos trazer só para o povo entender. Vem lá, né, os 6 homens com suas armas nas mãos, inclusive um com um estojo na cintura, e Deus fala assim, marca na testa todos aqueles que gemem e choram pela iniquidade. Só que no final aqui diz que todos morreram. É sinal que ele não encontrou ninguém, pastor. E a Bíblia diz que quando o anjo saiu para matar, ele começou pelos anciões que estavam diante do altar. Quem que são anciões? Pessoas velhas. Criança, que culpa que tem uma criança? Por causa do pecado do pai, os filhos pagaram. Então, por que dentro da igreja? Pelo que ensinaram para eles. É aquela questão de Jeremias 7, vinham para dentro do templo adorar o Senhor, mas estavam em adultério, estavam em fornicação, estavam em mentira. Pastor, mas isso é um texto do Velho Testamento, não tem nada a ver com a gente. 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 diz, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde vai comparecer